Vamos pegar essa pergunta aqui da Mariana Santos, né? Ela perguntou assim: caso haja pouco conhecimento sobre o assunto, como posso extrair um maior número de ideias do texto de apoio? Perfeito, isso aqui, Mariana, é assim, ó. Nós temos duas maneiras de usar a coletânea, tá? A primeira delas, o primeiro uso já pode ser feito na competência 2 ali. A competência 2, como eu falei, que ela avalia mais a questão da introdução, não quer dizer que ela não avalia o resto do texto. Ela avalia se tratando de tema, né? A competência 2, ela vai focar o tema em todo o texto, mas em especial na introdução. Como que a gente pode fazer isso? Primeiro, lendo o texto de apoio, tu tem que pensar assim: que parte desse texto eu posso, de alguma maneira, agregar no meu primeiro parágrafo? Não pode ser uma ideia muito específica, uma ideia muito concreta, muito definida, tem que ser uma ideia mais geral. Eu posso fazer mediante duas possibilidades. Eu verifico a ideia lá na minha coletânea, no meu texto, entendo ela de uma certa maneira, de maneira coerente, trago para meu primeiro parágrafo e faço uma citação indireta. De que jeito? Começo o parágrafo com um elemento de conformidade do tipo: segundo, conforme, de acordo com. Aí eu cito a fonte. Segundo, conforme, de acordo com a revista, com o jornal, né, com o site, e aí traduzo aquela ideia lá com as minhas palavras. Isso é uma paráfrase. O que eu vou escolher lá? Qual parte da coletânea que eu vou pegar? Aquela parte que eu consigo iniciar minha redação com uma estratégia chamada pela autoridade, e que esse fragmento de texto que eu estou parafraseando com as minhas palavras para começar meu texto tenha a ver, tenha vínculo com o tema, né? Então vamos pensar na prova do Enem do ano passado. Que parte daquela prova eu poderia pegar? Poderia pegar aquela questão sobre o Conanda, poderia pegar, por exemplo, aquele mapa ali que falava sobre os países que estavam aderindo à proibição de algumas campanhas exageradas. Então tinha uma fonte. Eu diria assim, segundo o site UOL, se não me engano era o UOL, um deles lá, cerca de tantos países, entre eles tais, já estão proibindo o uso da propaganda, propaganda exagerada, propaganda exaustiva, propaganda, digamos assim, que induza de maneira forçada a criança a adquirir alguns produtos. Então, ó, peguei informação, falei com as minhas palavras, criei uma autoridade por paráfrase, é uma citação indireta. Ou eu posso simplesmente ir lá na coletânea, pensar um pedacinho da coletânea e citar no meu texto. Eu não estou copiando. Cópia é proibida, cópia é plágio. Eu estou falando de citação, técnica de texto. Faço o mesmo recurso. Segundo, conforme a fonte tal, abre aspas, cito o fragmento, fecho aspas, ponto e toco o parágrafo normal, tá? Bom, dentro dessa perspectiva, então, são as duas possibilidades, né, que a gente tem aqui para atender a competência número 2, ok? Vamos então agora, só um pouquinho, fala aí. Aqui tem mais umas perguntas para a gente responder. Tá, diz aí. Tá. Aqui, vamos concluir a pergunta da Rafaela Fernandes. Tá. Aqui, ó. Tá. Meu grande problema na competência 2 é saber a partir de que limite eu estou apresentando na introdução ou estou apresentando o que me passa essa ideia. Deixa eu tentar entender. A partir de que limite eu estou apresentando na introdução ou estou argumentando? Ah, ótima pergunta, perfeita. Deixa eu responder ela. Então, assim, ela quer saber sobre a diferença entre argumentar... Desculpa, calma aí. É ao vivo, né, pessoal? Vamos lá. A diferença de argumentar e apresentar na introdução. Me dê um exemplo, tá? Assim, ó, Rafael, funciona assim. Como eu comentei agora, a introdução, ela abre uma parte chamada contexto, e eu dei um exemplo de uma parte contextual, que é o chamado apelo à autoridade, que seria uma referência ao texto de apoio, mediante a citação da fonte. Existem outras estratégias, tá? Existe a enumeração, no livro está bem descrita a enumeração, existe a alusão histórica, existe a contraposição, existem algumas técnicas que são, assim, ó, imbatíveis para começar uma prova de Enem, certo? Então, você, pegando essa informação, por exemplo, do texto, fazendo a citação, você tem que ver se essa informação já não tem tema. De repente, tu pega um fragmento que já tem um tema ali, né? Ou se a informação fala somente sobre uma lei que visa a proibir algumas iniciativas de empresas que querem vender
produtos de maneira forçada ao público infantil. Então, ó, uma informação um pouco mais vaga. Ela vai exigir que você entre com o tema na próxima frase. Então, o que é o tema? Eu diria assim, a partir disso, as propagandas ou publicidade infantil estão sofrendo um monitoramento em função de que elas estão, de alguma maneira, forçando a venda ou criando uma expectativa muito fora do alcance do que a criança é habituada ou consegue aprender. Então, o que eu fiz aqui? Criei um contexto, falei na publicidade infantil e falei que a publicidade é exagerada. Pronto, isso que a introdução precisa. Isso é contexto, tema, tese. Qualquer informação que eu começar a mostrar que prove esse forçamento, essa força que a propaganda faz, eu estou no nível do argumento. Então, minha introdução ela vai exatamente até o limite onde eu digo que existe um problema. Porque nós vamos ver depois, né, que o problema, aqui na prova do Enem, se chama tese, se chama ponto de vista. Então, qualquer informação que eu começar a colocar na introdução lá, que prove, que justifique, que explique esse problema causado, já estou com o argumento. Então, essa habilidade mental de saber o que é o argumento e até onde vai a minha tese, né? Que depois da tese eu teria o argumento, isso aí é a partir de muito treinamento, de muita produção textual, que a gente vai conseguir, digamos assim, medir essa questão aí, né? Até onde pode ir. Então, tudo que você desconfiar que está explicando o problema, tu leva para o desenvolvimento, certo? Mais um pontinho aqui. Isso aqui é da Maria, vamos ver ali. O que posso fazer para ter uma redação de boa qualidade, mas que não se torne algo monótono? Está diretamente vinculada, a parte da resposta que eu vou te dar agora, para não criar aquela ideia de monótono na redação, está vinculada a dois elementos. Primeiro, você tem que cumprir a função de cada parágrafo. Eu já falei do primeiro parágrafo que ele tem que ter, contexto, tema, tese, ok? E para que esse teu parágrafo não seja monótono, como você mencionou ali, ele tem que ter uma técnica, ele tem que ter um diferencial, ele tem que ter uma singularidade dentro dele. Se o tema é igual para todos, a tese é uma situação-problema, o que eu posso fazer nesse parágrafo para torná-lo mais qualificado? Preciso investir na estratégia de entrada, preciso ter uma técnica de texto que me permita ser diferente. Qual técnica? Como eu mencionei, as que eu citei antes ou alguma que você venha a criar. Pode ser o apelo à autoridade, pode ser uma enumeração de elementos vinculados ao tema, pode ser também uma alusão histórica, ou seja, um fato que você conta, um fato verdadeiro, real, de conhecimento público sobre o tema. Pode ser também uma contraposição, que essa é a mais comum na prova do Enem, né? Que é aquela que eu começo fazendo uma declaração mais favorável, aí eu uso um elemento adversativo, entretanto, e parto para o problema. Isso também é uma estratégia de introdução. Posso investir numa pontuação chamada pontuação estilística. O que é pontuação estilística? É aquela que vai ter um diferencial visual no texto. Por exemplo, os travessões. Eu posso usar travessões no lugar da vírgula. Uma vez num parágrafo, né, em cada parágrafo do texto, eu posso, no lugar de uma vírgula, usar o travessão. O travessão substitui a vírgula. Posso também usar as aspas, né? São instrumentos, técnicas que nos permitem, né, de alguma maneira, criar uma dinâmica visual bem mais qualificada na questão da introdução, ok? Bom, tem mais alguma pergunta, Rodrigo? Ele vai aqui me auxiliar, gente, que eu não lido muito bem aqui na questão do programa. Diz aí. Você quer passar para Não, tem uma pergunta bem legal da Tabata, que eu achei ali nos comentários. Quero ver se tem aqui a pergunta também. Para a gente ver, porque é muito legal a pergunta dela. Tabata. Aqui, ó. Tabata. Não é essa. Aqui. Olha a pergunta da Tabata. Deixa eu ver. Patrícia, eu sempre aprendi que na introdução eu devo fazer uma frase simples e objetiva com palavras-chave. Isso seria a apresentação do tema, a delimitação da tese? Tabata, assim, ó, essa apresentação de uma frase simples, primeiro que o parágrafo não pode ser só uma frase, vamos partir daí. Essa frase simples, então, que você está mencionando aí, pode ser, então, sim, a apresentação do tema, com certeza, e da tese. Vamos imaginar aqui uma situação rápida. Vou tentar, né, pegar aqui a prova de 2014
cogitando aqui um fragmento da coletânea, tá? Eu, então, vou usar a técnica mais, digamos assim, mais simples, né? É uma estratégia boa, mas é, digamos, a mais fácil de introduzir o texto, que seria a da contraposição, né? Então, eu começaria com uma informação assim do tipo, uma informação geral, contextual, né? Alguns países, muitos países da América, da Europa, teria que dar uma olhada lá na coletânea, né? Já adotaram algumas leis que visam a proibir a propaganda excessiva direcionada ao público infantil. Essa questão é vista por algumas pessoas de uma maneira muito tranquila, muito, digamos assim, aceitável. Ok, apresentei uma informação e uma coibição de propaganda. Posso dizer que algumas pessoas acham, digamos assim, que essa propaganda deve ser coibida, essa propaganda ou não deve ser coibida, depende de como eu vou criar isso aí. Então, isso aí é uma contextualização. A frase que você está trabalhando, que você está perguntando agora, é a seguinte: como que eu vou fazer para, na sequência do parágrafo, então, apresentar publicidade infantil e afirmar que ela é problemática? É essa frase síntese. Então, essa frase síntese que você está pensando aí é justamente essa que vai realmente introduzir o tema e a tese um ao lado do outro. Essa frase pode ser a última frase do teu primeiro parágrafo. Mas lembra, a introdução não é só uma frase, ela tem que ter também uma parte contextual, tá? Vamos ver mais uma questão aqui. Aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Carlos Henrique. Aprendi com o meu professor de português assim: se você vai a e volta da, crase no a. Ótimo, Carlos Henrique, isso aí é uma crase perfeita, né? Só que ela é aplicada somente a nomes de cidades, estados. Por exemplo, eu vou à Itália, eu volto da Itália. Quem vai a e volta da, crase no a. Perfeito. Mas agora, como é que eu vou colocar uma crase na frente de uma palavra quando ela não é nome de país, não é nome de cidade? Aí não dá para aplicar essa regra aí, tá? Só deixa eu fazer essa diferença para ti. Mas ela está correta. Quem vai a e volta da, crase no a. Então, vou à Itália, volto da Itália. Significa que eu vou à Itália, vai a crase no a. Se eu consigo fazer esse jogo de palavras aí. Quem vai, por exemplo, a Berlim, volta de Berlim. Quem vai à França, volta da França. Quem vai aos Estados Unidos, volta dos Estados Unidos. Então, nós temos, né, que essa aplicação bem objetiva, essa regra está valendo para cidades e países. Ok, outra perguntinha aqui. Não entendi. Como assim usar travessão em vez da vírgula? Quem fala isso é a Alessandra. Perfeita a tua pergunta, Alessandra. Assim, ó. A vírgula, ela é uma regra, tá? Eu tenho regras específicas para o uso da vírgula. A vírgula separa adjunta de verbial deslocado, quando ele está em locução. Ela separa posto, né? Separa orações, etc. Só que a vírgula, ela tem, sim, a possibilidade de ser substituída de maneira estratégica pela travessão, ok? Então, de repente, tem uma vírgula lá em dado lugar do meu parágrafo, cuja informação é muito boa. Eu quero destacar aquela informação, eu quero, né, digamos, chamar a atenção do meu leitor. Então, pela pontuação de estilística, eu posso criar um diferencial interno no meu parágrafo, tirando aquela vírgula que está lá por causa de uma regra e usando travessão no lugar dela. Isso é correto, tá, pessoal? Então, quem quiser a fonte teórica bibliográfica, coloca ali que depois eu vou citar. Mas eu digo para ti, um autor chamado Segala. O Segala, a partir do ano 2002, já está publicando essa questão aí do uso da vírgula, do uso travessão. Mas não é toda hora, tá? É uma vez que outra, é um estilo de texto, não é muito frequente isso. O que mais que nós temos aqui? Vamos pegar ali a do Carlos Henrique, novamente, né? Que fala sobre uma introdução impactante. Uma introdução impactante, bem formulada e com alusão histórica, frase sociológica ou comparação. Mas perfeito o que tu falou agora. Carlos Henrique, uma introdução impactante é aquela que mostra a qualidade de apresentação. E como que tu pode fazer isso? Não dá para inventar, né? Não dá para tirar do nada. Então, realmente, por aquelas estratégias ali. Se você conseguir misturar, de repente, um apelo à autoridade com uma contraposição, uma frase de efeito, né? As frases de efeito, elas não têm efeito no desenvolvimento. Que ali você tem que mostrar argumento, né?
Mas na introdução é bem tranquilo, dá para colocar assim. Da Kimberly. Como conseguir sair do senso comum? Como elaborar uma proposta de intervenção quando já existem programas em execução, como, por exemplo, lei seca, como criar uma perfeita pergunta? Aí eu vou te adiantar isso, quem vai falar daqui a pouco, tá? Mas aqui, ó, existem programas já em andamento, ok? São perfeitos? Será que o programa da lei seca, será que as leis que monitoram a publicidade são perfeitas? Vou dizer, mas que leis? Como é que eu vou saber? Lá na prova tem, né? Eles dizem quais são elas. Então, você pode pegar uma dica daquelas e incrementar. Pode citar alguma coisa em cima daquilo. Então, com base... Por exemplo, vamos pegar aqui o caso ali. Tu falou na lei seca, né? O que existe como regra? Vamos pegar o contexto 2013, tá? Que esse tema aqui foi 2013. Vamos pegar ali o que acontecia lá em 2013. Havia uma fiscalização, né? Havia a colocação do bafômetro, aplicação de multa, recolhimento da carteira. Isso aí era o programa de fiscalização da lei seca. Lá naquele momento, você poderia dizer assim, que essa fiscalização que existe atualmente da lei seca pode ser incrementada, melhorada, aperfeiçoada através de... Aí você vai criar alguma ideia, né? O que seria um melhoramento daquela proposta lá da questão da lei seca? Seria a criação de grupos especiais de fiscalização 24 horas em finais de semana, nas cidades com, por exemplo, acima de 100 mil habitantes. Nossa, isso é uma baita de uma solução, baita de uma dica, né? Digamos, uma ação coletiva. O que mais que poderia ser feito? Um disco de denúncia? Então, dentro dessa proposta, que já existe a fiscalização, tu incrementa ela, tu mostra o que mais poderia ser feito, né? É essa a forma de a gente sair digamos assim, do banal e criar uma coisa legal, ok? Um texto nota 1000, deixa eu ver o Carlos Henrique aqui, pode colocar. Um texto nota 1000 tem que ser necessariamente persuasivo? Carlos Henrique, tu tocou num ponto fundamental. O que é persuasão? Persuasão é um aperfeiçoamento do argumento. Quando é que o texto é persuasivo? Quando ele toca o emocional do leitor. Por exemplo, um aluno, há um tempo atrás, estava escrevendo sobre a questão da doação de órgãos, né? Doação de órgãos nunca vai ser tema do Enem, tá? Eles não tocam em questões polêmicas assim. Mas ele estava escrevendo, né, em situação de aula, uma redação sobre a doação de órgãos. Aí ele estava falando a importância da doação de órgãos, discutindo os efeitos positivos dela, redução das filas, né, e tal. Em um dado momento lá do texto dele, do desenvolvimento, ele criou uma persuasão. Como assim? Ele mostrou o quanto era importante digamos, essa aceitação da ideia de doar os órgãos, que ele criou a seguinte pergunta retórica. Depois de ele argumentar sobre a importância da doação, ele disse assim, ó, diante disso, o que você diria? Olha só, ele criou uma interlocução com o leitor de maneira rápida. O que você diria se fosse seu filho que estivesse nessa situação? Seria contra ou a favor essa doação de órgãos? Então, ele criou uma pergunta retórica em que ele colocou o leitor numa situação, digamos assim, bastante frágil, de uma certa maneira, até ele persuadiu, ele criou um impacto, digamos assim, emocional, né? Que isso é o critério, é o caráter da persuasão. É quando ela está além do argumento. Quando ela cria uma forma de inteirar o leitor, colocá-lo naquela situação, naquela representação que o tema apresenta. Bom, o que mais nós temos aqui? Betânia? Uhum. Algum problema no tamanho de cada parágrafo? Nós falamos disso agora há pouco, por exemplo, o primeiro parágrafo com 7, o segundo com 5. Esqueci de falar isso. O primeiro parágrafo nunca pode ser o maior de todos, ok? O primeiro parágrafo, ou ele pode ser igual tamanho com os demais, né? Ou ele pode ser menor. Então, cada parágrafo tem de 5 a 7 linhas. Mas a introdução nunca pode ser o maior, ok? Tem que cuidar disso. O que mais? Muito gerúndio. Fala do gerúndio ali, tá, pessoal? Eu adoro isso aqui. A Lana. Muito gerúndio na redação pode? Aprendi que não podemos exagerar.
Perfeito. Muito não pode. Tudo que é muito acaba sendo ruim, né, pessoal? Então, assim, não confundam o uso do gerúndio, verbo terminado em NDO, com gerundismo, né? Isso é bem diferente. O gerundismo, que é aquele vamos estar ando, ou vai se estar ando, né? Vamos estar trabalhando, isso que é o chamado gerundismo, que tem um rótulo ideológico muito forte em cima disso, que ele não representa erro gramatical, mas ele é rotulado ideologicamente, a gente tenta evitar, né? Vamos evitar. Agora, quem disse que eu não posso usar uma oração reduzida por gerúndio? Por exemplo, pegando o tema do ano passado novamente, né? Desculpa, a propaganda, né? A publicidade infantil ataca o público, a publicidade infantil ataca as famílias, vírgula, impedindo-as que. Esse impedindo as que é uma oração reduzida. Vamos lembrar rapidinho, o que é uma oração reduzida? É todo o verbo que está no gerúndio, particípio infinitivo, que pode abrir lugar para uma conjunção, né? Então, ó, as famílias, impedindo as famílias, eu poderia trocar esse impedindo as famílias por a medida que impede as famílias. Eu estaria tirando o gerúndio NDO, colocando, nesse caso, então, a questão da conjunção, né? Que seria, digamos assim, o ponto do desenvolvimento. Então, o gerúndio demais, muito, é errado. O que é o ideal? Quantos gerúndios dá para se usar, né, por parágrafo? Dependendo do parágrafo, dependendo do tamanho da letra, né, for uma letra miúda, tiverem distanciados um do outro, até uns 2 por parágrafo, não vejo problema nenhum, ok? Agora vamos falar do Cícero. Patrícia, seria melhor começar a minha dissertação falando logo, de cara, sobre o tema? Resposta, não. A gente nunca começa uma redação direto com o tema, a gente tem que contextualizar, tá? Ou citar uma ideia de um filósofo, perfeito. A citação, né, gente? Você cai com uma lua na prova. Muito boa, citar o filósofo. É chamado recurso por autoridade, é pela autoridade, né? Se você não souber o nome do filósofo, mas souber a ideia dele, também tá valendo. Tu pode dizer assim, um importante filósofo grego, um importante pensador da Grécia Antiga, afirmava, ele nunca dizia, tá? Ele afirmava, ele colocava, ele apontava que, e aí cria a frase ao teu modo, com a tua, digamos assim, com as tuas palavras, fazendo uma paráfrase, bem perfeito isso. Deixa eu ver. Alessandra. No Enem, posso fazer perguntas retóricas? Pode. O que é pergunta retórica? Pergunta retórica é a pergunta que você pergunta e ao mesmo tempo a pergunta já te dá a ideia da resposta, ok? Quando é que a pergunta está correta? Quando a resposta dela for a tese ou o argumento, certo? Eu não cheguei ainda a aprofundar um pouquinho a questão da tese, mas vamos pensar aqui o que é uma pergunta retórica no ano passado, tema de 2014. Publicidade infantil. Imagina comigo agora, rapidão. Estou falando no contexto de publicidade infantil, né? Fiz lá uma introdução, comecei citando uns países lá, etc. Mostrei que alguns países têm medo da publicidade, por ela ser tão ideológica, tão exagerada. E eu posso fechar meu parágrafo da seguinte maneira. A partir disso, é ou não importante monitorar tal publicidade? Se eu já introduzi o parágrafo 1 mostrando que ela tem alguma ressalva, e eu fecho meu parágrafo 1 com uma pergunta dessa, o que vai ser a resposta? É claro que sim. Então, significa que a propaganda é perigosa. A minha resposta, então, essa pergunta, se eu fosse colocá-la, seria a minha tese, ou seja, reconheceria que a propaganda é um problema, e estaria perfeitamente colocada meu questionamento no parágrafo. Carlos Henrique. Aprendi com minha professora do cursinho que uma conclusão nota 200 tem que envolver sociedade, governo, mídia. Porém, geralmente a mídia tem o papel de divulgar apenas informações. Como posso sair dessa monotonia em relação à mídia? Olha, o recurso aqui é de saber qual mídia tu pegar, né? Que mídia tu vai citar? Nós sabemos que aquela emissora, né, que nós não podemos citar o nome aqui, que veicula informações, ela realmente não seria uma fonte legal. Então, eu posso pegar uma mídia televisiva ou escrita de maior capacidade. Por exemplo, eu vou falar de publicidade infantil, que são os meios de comunicação que podem, de alguma maneira, né, ser mais interessantes
que consegue dar conta do recado e fazer algo interessante em favor das crianças. Poderia citar alguma revista de grande circulação, poderia citar, por exemplo, a revista Escola, que é uma revista ao alcance do professor, que poderia contribuir nessa questão. Então, você citar uma mídia que tenha força, que realmente vá ao encontro de resolver alguma coisa, né? Não posso citar qualquer mídia aí, porque realmente não vai ter muita, como você próprio disse, né? Ela não tem muita informação, ela não tem muito conteúdo, tem mais um caráter divulgador. Agora, aqui eu vou te pegar aqui. Boa noite. Como saber quando ou não usar as vírgulas? Essa aqui vai direto para aquela pergunta do início. Usa o verbo para ter o critério, tá? Pega o verbo e faz a pergunta quem. Quem fez, quem trouxe, quem é, quem coloca, quem organiza. Quando tu achar a resposta a essa pergunta, tu tá com o sujeito. Localizando o sujeito, se ele tá antes do verbo ou depois do verbo, tanto faz, ele nunca vai ter vírgula. Essa é a regra geral, tá? Da pontuação. Mais alguma? Aqui, ó, tem que deixar uma linha em branco, o Paulo Paulada. Tem que deixar uma linha em branco após o título, linha facultativa, tá? Se deixar em branco, é em branco, não conta como linha escrita, ela é facultativa. Tópico frasal, deixa eu pegar aqui da Malu. Tópico frasal é da competência 1, pessoal, todos os parágrafos têm tópico frasal. O tópico frasal da introdução é o tema e a tese. O que é tópico frasal? É a ideia mais importante. Se está no primeiro parágrafo, se está no início do parágrafo, se está no meio, no final, tanto faz. Tópico frasal, segundo o Luiz Carlos Figueiredo, que é o autor da redação, tópico frasal é a ideia mais importante do parágrafo, certo? Então, ele pode ter em qualquer lugar. Na introdução, o tópico frasal, como eu comentei, é o tema e a tese. No desenvolvimento, o tópico frasal é o argumento. E na conclusão, o tópico frasal é a solução propriamente dita. Que mais? Deixa eu dar, Paula Fontana Machado. Adorei, tá? Beijo pra ti também. Em perguntas retóricas, deixa eu pegar essa aqui primeiro da Gisele. Em perguntas retóricas, se usa interrogação? Sim, Gisele, normalmente sim. Normalmente tu usa interrogação, né? Porque a pergunta retórica, ela é bastante sugestiva. Ela é bastante, vou dizer assim, ela tem que induzir o teu leitor a pensar o que você quer, né? Então, tem que ter interrogação. Eu já vi pergunta retórica sem interrogação, mas deve ser, assim, muito bem, né? A ideia tem que vir muito bem marcada para dar a entender que aquilo ali realmente é uma pergunta e ela é retórica. A pergunta retórica, então, é chamada pergunta retórica direta, porque existe a interrogação. Quem sabe a gente passa para os demais e agora depois eu volto a responder aqui, tá, pessoal? Deixa eu passar para a competência 3 agora, para a gente andar um pouquinho mais aqui. Já foi isso aí também. Vamos na 3. Aqui na 3 a gente ataca na questão da seleção, né? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Pessoal, vamos lá, né? Para tudo. Olha aqui, não foi falado isso aqui? Aplicar conceitos de áreas de conhecimento? O que é isso? Isso aí é selecionar, relacionar, organizar. Só que esta aplicação de conceitos aqui, que também é uma seleção de ideias, acontece na introdução. Esta daqui, competência 3, vai focar o desenvolvimento, ok? Competência 3, então, seleciona, organiza, relaciona ideias, opiniões, argumentos, para quê? Ponto de vista, tese. Vamos então, de novo, o que é tema? Tema é aquela palavra em negrito que está no início da prova. O ano passado, quem estava em negrito lá? Lá na linha 3 da prova, começando. Lá estava a publicidade infantil. Para tudo, isso é o tema. O que é a tese? Tese é você, aluno, agora, pensar qual problema, qual falha, qual dificuldade, qual empecilho, qual entrave essa publicidade apresenta. Mas ela é tudo de bom. O Enem não quer saber, o Enem não está interessado em saber no tudo de bom. A banca quer saber se você consegue identificar uma falha no processo. Então, tem que enxergar um defeito aí. O que seria uma opinião, um ponto de vista, uma tese para essa questão da publicidade, como eu já comentei? Seria dizer que, por exemplo, essa publicidade, ela repassa valores que não são absorvidos por uma criança entre 13 e 7 anos.
Pronto, esse é um problema que eu mencionei. O que mais que seria um outro problema vinculado à publicidade infantil? Que ela é, digamos assim, direcionadora para as crianças de mais idade de comportamentos que confrontam os valores familiares. E aí, né, abre parênteses aqui, fecha parênteses também, podemos citar alguns tipos que eu não vou mencionar aqui, mas que existem, né? Alguns desenhos que viram produto, que a mídia aí, né, coloca para as crianças, que definem comportamento. Então, eu estou enxergando problemas. E esses problemas, que são a minha tese no Enem, têm que ser fundamentados, provados, que vai entrar, então, a questão do argumento. Então, olha só, qual é a finalidade de selecionar, organizar, interpretar informações, né? Defender o ponto de vista. O que é defender o tal do ponto de vista, que é a tese? É provar aquilo que você diz. O que você disse? Que a publicidade, ela altera os valores familiares, que, digamos assim, direciona a criança ao comportamento dela de tal maneira que a família não entende por que ela está agindo de maneira agressiva, por que a criança está tão materialista, né, e etc. Então, tem que apresentar informações. Que informações são essas? Aí, entra na questão do argumento. Como pensar o argumento, né? O argumento é uma técnica, você tem que saber como pensar ele. Pode ter um livro, pode ter lido um livro. Se você não souber como colocar isso, não adianta nada. O argumento, então, passa por 3 perguntas, que é a pergunta por quê, para quem e como, que eu expliquei muito bem no livro. Então, se eu estou dizendo que a propaganda altera valores, por que eu estou falando isso? Como que esses valores são alterados? Que valores são esses? Para quem que isso afeta? Ou a quem que isso afeta? Afeta a própria criança? Afeta a criança como futuro adulto? Afeta a família que não sabe como se comportar e o que fazer quando a criança apresenta um comportamento, digamos assim, completamente fora do normal? Então, essa seleção de ideias que eu estou dizendo aqui são os argumentos, que eu vou ter que selecionar previamente, naqueles 5 minutos iniciais da prova, né, que eu tenho que ter um perfil de um planejamento ali, para poder trazer isso aqui ao desenvolvimento, ok? Vamos agora então, Rodrigo, eu vi as perguntinhas lá, que eu vou ter questões aqui da competência 3. Fechou 1 hora, tranquilo, né? Deixa eu ver. Aqui, pode ser? Posso citar falas de filósofos ou escritores sem ser do assunto? Como encaixar essas falas na redação? Em que hora? Ótima pergunta. Esse encaixe de informações de outras pessoas, de outras fontes, né, de autores, filósofos, como eu mencionei, pode acontecer na introdução, no início dela, pela autoridade. Ou pode acontecer também da metade para o final do parágrafo 2. Então, veja bem, lá no parágrafo 2, o que eu fiz? Retomei o tema, publicidade infantil, falei que a publicidade altera os valores, provei que esses valores são alterados, que a criança perde o discernimento de respeito e disciplina dentro de casa, mostrei como que a criança perde isso, o que ela faz, né, para ter esse distúrbio comportamental, e aí posso citar um autor. Termino esse argumento e digo assim, segundo fulano de tal, aí tem que ter alguém que tenha conhecimento da área, né? Pessoal, não dá para inventar coisas ali, Deus o livre. A gente tem que trabalhar com uma ideia que seja verdadeira, real. No final do parágrafo 2, eu vou entrar com a citação. Isso aí se chama de argumento por autoridade. O detalhe é que a informação citada tem que ter íntima relação com o que você disse no parágrafo. Pode fazer isso no parágrafo 2 ou no 3, né? É bem tranquilo. Já vamos falar da conclusão, tá? Daí eu vou falar isso aqui para sair do senso comum. Você indicaria fazer, a Jamile, você indicaria fazer uma citação ou uma alusão histórica da introdução do desenvolvimento? Bom, gente, assim, ó, depende. Isso aqui é muito vinculado à questão própria de vocês. Eu nunca digo que essa ou aquela é melhor para você. Eu preciso dizer assim, o que tu gosta mais? O que tu se habitua mais? Qual tu tem mais habilidade? O importante é você definir uma estratégia e seguir até o final do ano. Não fica oscilando muito, tá? Não te preocupa com o professor lá, o professor já viu minha redação 20 vezes, já sabe que eu sempre escrevo assim. Que bom! Imagina, ficar oscilando, ficar pegando um jeito cada vez, ninguém aguenta. Então, assim, ó, tu tem que ter um método, tem que ter uma estratégia de texto tua, vai aperfeiçoando. Se para você, de repente, fica boa a alusão histórica, quando é que ela vai ficar boa para ti?
quando você tem conhecimento bom de história, sabe muita coisa. Então, é a estratégia ideal para ti. Agora, eu, de repente, não sei muita história. Então, usa uma citação, vai lá na coletânea, pega a fonte, bota as aspas, reconhece a autoria e vai, então, né, tranquilamente entrar teu parágrafo assim. Depois de falar da conclusão, posso citar adágio popular como... aqui é complicado, né? O senso comum popular, eu recomendo que não. Assim, ó, só se aquilo que você tiver como popular seja muito vinculado ao tema, mas é difícil. Pensa, o tema do ano passado não tem nada, não tem nenhum adágio popular intimamente ligado ao tema. Eu sugiro que não o façam. E se fizerem, tu vai pensar assim, mas como é que eu vou saber se eu quero fazer? Lá na hora tu vai saber. Você dá uma coisa assim, você quer falar daquilo que quer, e aí não sei o que acontece com a pessoa e ela fala. Então usa nas aspas, tá? E aí como é que você faz para citar? Eu faço assim, ó, de acordo com o senso comum. Eu uso essa expressão, eu não digo ditado popular. Eu uso isso aqui que o Lu Santos colocou. Eu digo assim, de acordo com o adágio popular, o senso comum, o senso popular afirma que. É assim que eu cito. É essa maneira, mas só se for muito importante, senão tenta evitar. Ok, então voltamos aqui para a competência de número... Qual? Aqui, né? A competência 4. Demonstrar conhecimento de mecanismos linguísticos, pessoal. Aqui a dica é certeira. O nome disso é conjunções, né? Vamos dominar as conjunções coordenativas e as subordinativas adverbiais. Tem que saber. Nossa, tô fechando meu parágrafo 1. Pensa comigo. Já fiz o contexto, me matei no contexto, coloquei o tema, coloquei a tese, o parágrafo não rendeu 3 linhas. Meu Deus, e agora, né? Aí você faz uma conclusão de parágrafo. Como fazer isso? Usando o mecanismo linguístico. Qual? Elemento de conclusão. Usa lá, dessa forma. Dessa forma, retoma o tema por sinônimo, se for possível, retoma o problema por sinônimo, e aí já pode, no final da tua introdução, colocar uma dica da solução que virá no 4º parágrafo. Ou se você está no parágrafo 2 ou no parágrafo 3, quer colocar mais uma frase, usa também um elemento de conclusão, nesse sentido, dessa forma, para tanto. Só nunca use o portanto é só para o último parágrafo mesmo, tá? Ou se você quer explicar, usa também o mecanismo linguístico, usa o pois, o já que, visto que, isto é, ou seja. Você quer adicionar uma nova ideia. Lembrando que a adição na prova do Enem, ela acontece no meio do parágrafo 2, ou no início do 3, ou no meio do 3, ou na conclusão. Nunca usem soma para começar o parágrafo 2. Isso não existe. Imagina, sai da introdução, começa o parágrafo 2 e tá com um além disso. É errado. Isso não existe. Parágrafo 2 começa com o tema. Não tenha medo do tema, tá? O tema é normal no texto. Então, a gente tem que saber que parágrafo 2 não começa com o elemento soma. Vou usar no meio. Quem são os elementos de soma? Além disso, além do mais, um outro fator, não só isso, mas também, né? Se eu quero usar um elemento agora lá para o finalzão do texto, lá para a conclusão, posso usar o portanto, não tem problema nenhum com o portanto, tá? Ele é bem tranquilo. Portanto, ele é ótimo em termos de fechamento, não acho ele repetitivo nem nada, é bem tranquilão, tá? Rodrigo, temos mais alguma pergunta? Será sobre a competência 4 aqui dos mecanismos de linguagem? Deixa eu ver mais para baixo ali. O pessoal está perguntando sobre a disponibilidade da aula, já respondo isso. Como fugir da mesmice? Vocês têm, eu vi que é uma grande questão essa, né? Fugir da mesmice, que causa uma queda de nota, sem haver fugacidade do tema. Pessoal, como que eu evito a fugacidade do tema? Como que eu faço? Usando o tema. Que tema? O tema que foi dado. Qual? Vamos pegar de novo. Publicidade infantil. Tem que usar em todo o texto. Usa uma vez em cada parágrafo, pelo menos, tá? Isso vai te impedir de fugir ao tema. Fugir ao tema não significa que você não está fugindo à tese. Então, publicidade infantil é o tema, entra na tese, que é o problema.
Agora, tendo o tema e a tese, tu tem que entrar no argumento, no desenvolvimento, né? Aí sim, ali pode ocorrer a mesmice. Como que tu faz para sair da mesmice? Pelo planejamento argumentativo. Aquelas perguntinhas do argumento lá, o porquê, para quem e como. Mais alguma? Agora, então, pessoal, assim, eu quero deixar bem claro para vocês que dentro dessa perspectiva que eu estou trabalhando aqui, o livro que a gente, né, vai comentar daqui a pouco, ele tem tudo isso de maneira ilustrada, de maneira bem descritiva, detalhada, porque eu procuro trabalhar numa linguagem, assim, ao maximamente ao encontro de vocês. Podem observar que às vezes até faço umas piadinhas, né, do tipo idiota, assim, mas piadinhas, né, para tentar descontrair um pouco no meio da explicação ali, que vai estar ao alcance de qualquer um de vocês. Para o pessoal que já domina a redação, vai ser uma qualificação para o texto. O pessoal que está aprendendo é a base, é a construção de um conhecimento que vai ter, olha, gente, vai te dar um boom, assim, ó. Eu, às vezes, fico apavorada, assim, ó. Às vezes eu chego a perguntar para os alunos onde é que eles tiram aquelas ideias. O aluno, às vezes, não sabe construir uma ideia, digamos assim, não consegue, como é que eu vou dizer assim, expressar. Aí ele pega o método, consegue ajustar ali e da noite para o dia ele sai de uma nota 400 e entra numa nota 800, 900 mil. Então, assim, ó, o objetivo nosso aqui, gente, é a total aprovação. A gente quer aprovar, a gente quer nota 1000. Não dá para perder tempo com isso, né? Então, veja bem, aprovar, ter essa nota, chegar nesse texto maravilhoso, esse texto satisfatório, esse texto que realmente vai te colocar na vaga, porque é a redação que vai te colocar lá. Ela chega a valer 50% da nota, todos sabemos disso, né? Então, esse resultado que você merece, que você vai conseguir, ele está completamente concentrado nesse método que eu estou trabalhando aqui, ok? Agora, dentro da competência número 5, que é a última competência de avaliação da redação, né? Ela vai, então, trabalhar com a questão da proposta de intervenção social. Vamos tentar criar uma proposta que nos traga, assim, a nota máxima, chegando ali na competência 5, que tu ganha 200, que você já vem, né, com uma, digamos assim, com uma avaliação sequencial ali da grade, com as competências ali batendo no topo, né, todas elas em 200, então vamos garantir um 200 aqui na competência 5 também. Como chegar nesse 200 na competência 5? Essa elaboração da proposta de intervenção social também vai passar por um planejamento, que eu já vou comentar como é que é, tá? Só quero deixar uma coisa bem importante, clara, bem importante. Você deve ter aprendido, mediante a redação que alguns já fizeram, que é a de vestibular, que a gente retoma as ideias do desenvolvimento, né, na conclusão. Pessoal, isso no Enem não é preciso. No Enem, a gente tem que trabalhar com o quê? Marcar o elemento conclusivo, já adentrado na primeira frase da conclusão, qualquer elemento conclusivo, menos o concluir, tá? Não use a palavra concluir para concluir o texto, tipo, concluímos que. Deus o livre isso. Use uma conjunção, um elemento linguístico lá. Usa lá, portanto, para tanto, por conseguinte, né? E a partir daí, tu já tem que entrar de sola na intervenção social, na proposta de intervenção, que é a tua solução. Posto que você desenvolveu o problema lá em cima, então você vai ter que resolver. Vamos tentar seguir essas perguntinhas que eu coloquei aqui na proposta de intervenção, tá? Como fazer? Primeira resposta, então. Como fazer a intervenção social? Como fazer a solução? Mediante 4 passos. Você tem que planejar quem que vai tomar a ação, quem que vai fazer, quem que tem força política, econômica, social. Por exemplo, na propaganda, publicidade infantil, quem é que teria competência e força para fazer isso? Órgãos governamentais? Órgãos de monitoramento da mídia ou da publicidade? Seria as escolas? Seria, sei lá, famílias, né? Tem que tentar pensar quem que em parceria ou sozinho tem força para isso. Segundo passo, para quem? Quem que vai ganhar com isso, né? Aí tem que ter pelo menos na tua cabeça quem é que teria chance de ser beneficiado com essa tua proposta. O mais importante de tudo, o que vai ser feito? Nada de conscientização, por favor. Conscientização, coisa nenhuma, né? Vamos pensar assim. Se eu estou falando que são órgãos governamentais, órgãos, no caso, estaduais, da União, do município, sei lá como é que eu abordaria isso, o que eles vão fazer?
Será encaminhado o projeto-lei? Será feito um movimento na internet? Será feito um propósito de votação no Facebook? Será feita uma passeata? Será feita uma parceria entre escolas e, sei lá, universidades, com a finalidade de propor um projeto, alguma coisa assim para o governo? Então, tem que pensar quem faz, o que vai ser feito e, se possível, definir os benefícios da ação proposta. O que vai ser ganho? O que é ganho com isso, né? Qual é a vantagem, ok? Então, esse é o como fazer. Quem faz, para quem, né? O que será feito e os benefícios. A solução, ela pode, a conclusão, ela pode ter mais de uma solução, ela pode ter 2 soluções, 3, dependendo do tamanho da letra, tá? Lembrando que os benefícios não são obrigatórios, eles podem ou não, de repente, estar ali. Bom, como saber se a tua intervenção social é boa? Como saber? Pensa comigo, é possível de acontecer? Ninguém está questionando aqui o valor, o investimento, o custo. Ninguém está questionando também a questão do prazo, quanto tempo você colocar. Só pensa, a proposta que você colocou é possível? Existe alguém que vai realmente, digamos, trabalhar para isso num tempo curto, médio ou longo? Então, você tem que avaliar a capacidade de colocar isso em prática. Se for possível, a tua intervenção é boa. Lembrando que, esqueci de falar, agora eu vou colocar, né? Olha a última pergunta aqui, ó. Qual é a relação da proposta de intervenção com a tese? Nossa, aqui, ó, é para matar. A proposta de intervenção, ela resolve a tese. A proposta de intervenção, ela resolve o problema. O que é o problema? O problema é a tese, né? Como eu coloquei lá desde o início. Então, eu vou na verdade, propor alguma coisa que vise a solucionar aquilo que foi desenvolvido como problema no texto, certo? E esse problema ser resolvido será feito conforme essas perguntinhas que eu mencionei agora. Que cuidados você deve ter para elaborar a proposta? Primeiro, nunca ataque o governo, tá? Você está fazendo uma prova com o governo federal, não tem como atacar ninguém. Nunca proponha ideias que vão contra direitos humanos, por exemplo, pena de morte, nada disso, tá? Tenta pegar alguma coisa assim que seja ao encontro do coletivo, porque a prova de vocês é uma prova extremamente ideológica, né? Ela tem toda uma questão política aí que a gente não tem noção do que acontece, mas ela tem. Então, assim, ó, tu não pode atacar, tu não pode... Você pode reconhecer o problema, não tem nada de ruim, tá? E você dizer que algumas esferas do governo não tem uma atitude ou um comportamento comprometido, mas você nunca pode dizer que alguém lá rouba, que o partido tal faz isso, que o partido não pode atacar ninguém, Deus disso, não é uma estratégia legal, nem inteligente para a prova, né? Então, a gente tem que ter essa noção, né, de não colocar ideias absurdas. Lembrando que o reconhecimento da falha e do erro do outro, isso é possível. Acusar o outro, né, sentar o dedo nele, não, isso não dá para fazer. Qual é a diferença da proposta de intervenção para a solução? Bom, a solução, pessoal, como eu comentei, ela vai resolver o problema, vai solucionar ali a questão da tese apresentada, porque você apresentou um problema, explicou, aprofundou e etc, né? Quando é que tu teria uma sugestão? Eu não quero que você tenha sugestão na tua prova. Por quê? Porque a sugestão, ela ocorre quando a gente não tem a tese. Ou seja, eu tenho uma situação, por exemplo, pegar um tema, avanços tecnológicos, tá? Esse é o tema, avanço tecnológico. O que eu tenho que fazer se for Enem? Eu tenho que ver qual é o problema, né? Tem que ver qual é a dificuldade que tem ali. Nós criamos aqui uma redação top, uma redação assim, ó, que te leve, que te bombe na nota, que te coloque lá nas primeiras colocações do teu curso. Para você conseguir fazer isso, então, tu tem que investir na problematização do desenvolvimento e criar uma solução, ou mais de uma solução, que vá resolver a situação problema. Agora, se eu não tenho problema, imagina, falei a favor da questão da tecnologia, somente os benefícios. Aí eu chego na conclusão e tenho nota 0, porque eu não tenho o que resolver. Isso aconteceu o ano passado com muitos textos da lei seca, ou melhor, do ano retrasado da lei seca.
pessoal que não discutiu o problema da lei seca, só falou bem, chegou na conclusão e deu uma sugestão muito, né, mais ou menos lá, e aí zerou a conclusão, tá? Então, sempre tem que ter cuidado aí. Ok? Temos mais alguma pergunta? Quais termos jamais, aqui ó, da Malu, quais termos jamais podemos ou posso usar na introdução? Clichê, conclusivos. Termos que tu jamais pode usar. Jamais use a primeira pessoa do singular, não pode usar o eu, né, no texto, sabe disso, que tem que usar o nós. O que mais que é termo clichê? Depende do tema, gente, assim, eu não teria alguma coisa apontada, é que o meu trabalho aqui, o nosso método, ele vai ser desenvolvido, né, com base naquilo que dá certo. Eu não costumo, assim, pegar muito a falha, eu quero mostrar para vocês o que realmente funciona, aquilo que realmente vai te colocar na vaga, que vai bombar a tua nota. Então, eu não teria uma listinha, assim, digamos assim, né, de elementos, mas se vocês tiverem dúvidas sobre algum, podem me perguntar, que eu vou, com certeza, colocar aqui se pode ou não. Deixa eu pegar aqui da Mariana Santos. Mariana diz assim, há alguma forma de organização do parágrafo para que as ideias sejam melhor interpretadas? Do tipo ideia, argumento, solução? Sim, existe. Como eu comentei lá, o parágrafo 1, ele tem a função de contextualizar, delimitar o tema e a tese. Parágrafo 2 e 3 é tema, tese, argumento e progressão argumentativa, que eu vou explicar bastante lá no livro isso. E o parágrafo 4, elemento conclusivo e solução. Esse é o objetivo de cada parágrafo. Ou esses são os objetivos de cada parágrafo, né? Beatriz Paes, um beijo para ti. Existem perguntas-chave a serem respondidas no desenvolvimento? Primeiro parágrafo, por exemplo. Exemplo, qual a situação, problema a ser abordada com base nesse tema? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta aqui do Malu. Existem algumas perguntas chave a serem respondidas no desenvolvimento? Primeiro parágrafo. Exemplo, qual situação, problema a ser abordada com base nesse tema? Você tá me perguntando, Malu, se existe, se é possível fazer essa pergunta aqui no texto? Essa questão aqui? Qual a situação, problema? Olha, impossível não é, tá? Dependendo de como você vai introduzir o teu primeiro parágrafo, você poderia, de repente, começar o parágrafo 2 dessa maneira, aí que tudo depende do anterior, né? O que tu colocou lá tem a ver, tu deu a dica de algum problema? Se você deu uma dica de um problema no parágrafo lá, tu mais ou menos indicou tua tese, tu pode começar o parágrafo 2 assim. Qual é a situação, problema a ser abordada especificamente em relação à publicidade? Você faz a pergunta e tu responde. Vai marcar bem claramente a tese, né? E vai, então, digamos assim, definir bem isso, tá? No caso, bom, pessoal, vou, então, aqui começar, né, o nosso encerramento. Quero, então, pegar, no caso aqui, a questão da pergunta da Beatriz, que caiu, assim, muito bem ao encontro desse momento da nossa aula, tá? Eu quero, então, agora falar para vocês sobre esse livro, né, esse livro digital que muitos, assim, muita gente, não tem nem como numerar, assim, são infinitos nomes, assim, que mandaram e-mail, pediram, né, essa questão do livro digital. Gente, ele tá pronto, tá lindo, tá assim, ó, nossa, tenho até assim, fico assim emocionada de falar o quanto ele está bem colocado, bem explicado. Foi um trabalho assim que eu fiz com muita dedicação, porque eu sei que ele vai fazer diferença na tua vida, eu sei que ele vai transformar a tua produção de texto. E frente a isso, então, essa digamos, chance única que vai ser colocada somente para vocês aqui, é o pessoal que foi inscrito no e-mail, o pessoal que assistiu a essa aula, a gente que está aqui envolvido nesse processo, eu vou disponibilizar esse livro digital, tá? Que ele vai estar daqui a pouquinho colocado no link. Ele está acompanhado de 5 videoaulas, cada videoaula vai, então,
trabalhar com uma competência, cada competência bem explicada, cada competência muito bem exemplificada. Vou trabalhar todas as competências ali com textos nota 1000, textos satisfatórios, né, com bastante exemplo. Esse livro digital, que tá top, ele tá maravilhoso, ele tem dicas inéditas, ele tem conceito de tema e tese aplicado, explicado de maneira muito clara, ele tem um passo a passo simples que ensina a estratégia de formação da argumentação. Nossa, tá perfeito lá. As estratégias infalíveis para começar a tua introdução, aquelas que eu mencionei lá em cima. O mito da leitura, né, que todo mundo acha que tem que ler muito. Calma, lê o que você consegue e tenta organizar o que você sabe. A proposta de intervenção também, né, vai ter essa questão. Então, assim, a questão desse livro, né, desse livro digital, estando tão acompanhado dessas videoaulas, 5 videoaulas, vão ganhar bônus. Então, a questão do livro digital tem como primeiro bônus as videoaulas. Segundo bônus, o que eu tinha falado lá no e-mail? Que vocês iam receber uma correção de texto, não iam? Pois é, pessoal, sinto muito, mas não vai mais ser uma correção, vão ser 5. Terão direito a 5 correções, vou enviar 5 temas para vocês, e vocês vão me retornar esses temas por e-mail, né, escritos, no caso, escaneados, o texto, ou também pode ser digitados, depende da situação, em que eu vou, então, fazer 5 correções para vocês. Essas 5 correções vão estar, então, acompanhadas de uma consultoria personalizada. Eu vou disponibilizar um e-mail pessoal, particular entre nós, porque vai ser um trabalho muito bem feito, muito bem organizado, em que vocês vão colocar nesse e-mail as perguntas, as dúvidas que vocês têm acerca da redação, e eu vou, à medida que eu vou recebendo, né, eu vou conseguindo fazer a leitura, eu vou então respondendo isso para vocês. Pessoal, é um trabalho que eu desconheço que exista hoje, atualmente, em mercado. Não tem, gente. Esse trabalho aqui, ó, ele é nota 1000. Esse trabalho é a própria redação do Enem. E eu, sim, ó, não tenho dúvida, eu sei que vocês vão realmente chegar numa redação satisfatória, uma redação que até vocês, de repente, assim, vão... Chega aquele momento, né, que a gente tem, às vezes, uma certa dificuldade, uma certa, né, quando consegue, de repente consegue, a gente se emociona com aquilo. E é esse propósito, é essa condição que eu quero levar a vocês. Decifrar a proposta do Enem, né? Vamos ver o que ela quer, como é que eu posso entrar dentro dela, saber usar os elementos, os mecanismos linguísticos, quais são eles, eu faço uma lista completa de quem são os elementos linguísticos, em que momento eu posso usar, o que eles significam em cada parte do texto, quais são as áreas do conhecimento mais importantes que vocês podem vincular, o como fazer para elaborar a proposta, né? Aquelas perguntinhas muito bem explicadas, muito bem aplicadas nos exemplos. Selecionar as questões dos argumentos, a estratégia argumentativa, as técnicas para dominar a norma culta, aquela questão ali que eu coloquei para vocês sobre os principais pontos, né, que vai, digamos, nortear a redação. Então, agora, gente, o Rodrigo, né, o parceiro aqui, vai postar para vocês o e-mail de acesso a todo esse material que vai transformar a tua vida. Gente, e quem já está no nível superior e está procurando, de repente, uma outra proposta de estudo, né, sabe que entrar para o nível superior, estar numa faculdade, gente, isso aí não tem assim, ó, explicação de quanto maravilhoso é. E entrar com uma redação nota 1000, com uma redação nota máxima, isso é um orgulho, isso aí vai mudar a vida de vocês, sem falar que essa qualidade, essa expressão, essa orientação de texto, ela vai transformar você como aluno também dentro do curso que você vai estar. Você vai entrar muito mais aperfeiçoado, muito mais qualificado, o teu nível de ideia vai, assim, ó, ser indiscutível em termos de contexto onde você está. Então, assim, ó, apostar, trabalhar, né, construir essa ideia junto contigo é o meu propósito. Eu quero levar vocês ao nível máximo e eu sei que eu posso. Eu sei que eu consigo, né, a gente consegue fazer isso porque é assim, ó, não tem segredo. Eu acho, né, agora vou colocar uma colocação bem particular minha, que só necessitava disso que eu tô fazendo aqui. Vamos falar das claras, né, vamos falar sério, vamos fazer
um tete-a-tete aqui, parar com esses conceitos abstratos, parar de mais ou menos dizer a mesma coisa, né? Imagina, o texto tem que ter um ponto de vista, tem que ter o tema, mas quem é que disse que era tema e tese até agora? Me mostra. Só diziam que tinha que ter. Então, ó, a ideia foi dada para ti, foi lançada a ideia. Compra ela, coloca isso na tua vida, cria essa ideia para ti, absorve esse sentido de que você, o ano que vem, vai estar aprovado, vai estar no curso que você quer, porque você merece aprovação. Eu acredito e sei que o pessoal que está aqui buscando isso, está aqui porque merece e vai conseguir, certo? Bom, Rodrigo, mais alguma colocação? Já está postado lá, no caso... Vou postar agora. Tá, o Rodrigo está colocando para vocês ali, então, o e-mail, tá? O link que vai ser colocado à disposição para que vocês consigam acessar. Só um instantinho, já estamos entrando. Entrou? A princípio, sim. Pessoal, vocês não estão me vendo, eu estou meio que como homem sombra aqui, tá? Eu estou só auxiliando a parte mais na parte mais técnica, digamos assim. Enfim, quero saber se vocês estão conseguindo ver o link, se está aparecendo aí para vocês. Diga se vocês estão conseguindo enxergar e pegar a ideia. A princípio, teria que estar lá em Showcase, tá? Poste aí que conseguiu ver já. Mas assim, não se preocupem também, tá? Quem não está conseguindo acessar o link por aqui, eu vou estar encaminhando um e-mail agora com o link dessa aula de hoje e o link do nosso livro, né? Esse livro que a Patrícia falou, que vai mudar a vida de vocês. E, de fato, esse método dela é um método que já está sendo desenvolvido há 9, 10 anos. Foi, inclusive, ela não falou, foi humilde, ela não contou para vocês, mas foi a tese do mestrado dela também. Então, assim, pessoal, fiquem tranquilos. Quem está perguntando se a aula vai ficar no YouTube, vai ficar no YouTube. Quem adquiriu o nosso livro, ele também vai... vocês podem ficar tranquilos que vocês vão receber os slides das aulas, tá? Não vai ter... isso aí está com vocês. Então, é um bônus a mais, um bônus que a gente não comentou. O pessoal está mandando bastante aqui que não está conseguindo ver. Eu deixei nos comentários também, tá? Mas fiquem tranquilos, eu já vou encaminhar um e-mail para vocês com o link do livro e então vocês vão poder acessar aí e, enfim, fazer parte desse grupo aí que eu tenho certeza que quem ficar com a gente até o final, quem vai trabalhar conosco aqui até a época da redação, vai fazer uma redação nota 1000, gente. A gente vai conseguir isso junto com vocês. De minha parte, eu finalizo agora, tá bem? Eu vou estar encaminhando para vocês. Pessoal, eu vou mandar mais adiante o canal do YouTube também para vocês seguirem a gente. E eu e a Paty, a gente está criando várias ideias, assim, na verdade, a gente está tendo para tentar ajudar vocês. E criando alguns vídeos, a gente pretende fazer uns vídeos meio curtos, assim, sabe, de 1 minuto, 2 minutos, explicando, tirando essas dúvidas. Então, assim, o pessoal que tiver, enfim, que tiver dúvidas, não hesite, mande e-mail pra gente, que aí, de repente, uma dessas dúvidas de vocês, a gente faz um videozinho, posta lá e mostra para todo mundo. Ai, olha só que querido aqui, ó. Alessandra, muito obrigado, que bom que vocês gostaram, gente. A gente fica muito feliz, de verdade mesmo, porque isso aí é uma das coisas que mais motiva esse trabalho nosso, é saber que tem gente interessada, que realmente tem gente que quer fazer a diferença, sabe? E vocês são essas pessoas, porque, poxa, nós estamos aqui numa transmissão há mais de hora já, não tenho nem ideia de quanto tempo foi, mas enfim, já está mais de 1h30. Vocês estão aqui firme e forte com a gente, parabéns mesmo. Agora, assim, ó, aproveitem bastante. Eu já estou mandando o link para vocês. Só deixa eu responder ali a Tabata. A Tabata perguntou sobre o filme. Sim, pode sim. Ela também funciona como um recurso de citação, tá? Coloca a fonte, cita bem certinho que o filme também pode ser colocado na redação. Então tá, pessoal.
Vou virar aqui, ó, para aparecer. Oi. Então tá, pessoal, assim, ó, de minha parte, tá ok. Agora, eu desejo uma boa noite a vocês. E muito obrigado mesmo por terem participado com a gente. Logo, logo, vocês vão estar recebendo o link do livro no e-mail de vocês. E também o link do vídeo dessa aula, tá bem? Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço, boa noite e bons estudos. Tá, gente, também dou meu tchauzinho aqui. Espero vocês na questão ali das perguntas, tá? Vou responder na medida que eu for conseguindo verificar ali as questões. E, gente, é a nossa hora, a hora é agora, vamos trabalhar junto. Vocês vão ter, sim, com certeza, o resultado máximo nessa prova, porque vocês merecem, certo? Um abração a todos, uma boa noite, até mais. Até mais.